Atenção, atenção, muita atenção. Fila para pedir desculpas ao João Fonseca aqui nos comentários. Se você não acreditou na vitória do João Fonseca na primeira rodada de Basel, se você veio criticar, se você veio falar que era milagre e que o Perricar era muito melhor, a hora de pedir desculpa é agora, porque João Fonseca vence com extrema autoridade o atual campeão de Basel por 2-0, 7-6, 6-3, sem dar a menor chance para o francês. Aproveita e também pede desculpa para esse humilde locutor aqui que disse que o jogo era 50-50. O jogo de tênis não é um jogo simples, não é um jogo onde somente tem matemática. Tem matchup, tem muita coisa envolvida no jogo e, obviamente, eu sempre vou para o lado de quem tem mais talento. João tem muito mais talento que o Perricar. O João fez a estratégia perfeita e conquistou uma vitória impressionante desde 1995, que um campeão não era batido na primeira rodada, e o João continua quebrando recordes, mesmo para desespero dos haters. Então vamos no vídeo de hoje analisar essa grande vitória de João Fonseca, que ruma agora para a segunda rodada, oitava de final, para enfrentar Jakub Mensih, que vai ser um jogaço. Como a gente falou, a chave do João é muito complicada, mas hoje ele fez uma partida que há muito tempo não se via, uma partida tão inteligente taticamente, e isso se reflete também nos números do jogo que a gente vai passar aqui. João Fonseca, grande vitória, e ó, eu fiz uma profecia aqui, tem gente que não acredita muito, mas ó, se a gente bater 6 mil inscritos no canal, o João Fonseca vai levantar esse troféu de Basel. Eu falei, falta aí uns 50 e poucos inscritos. Então, se você tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora, ou se você já viu nossos vídeos, dá uma olhada aí, vê se você tá inscrito, se inscreva no canal. E se tiver no celular, acho que o vídeo de hoje merece você deixar um like e um hype para essa vitória do João Fonseca. Acompanhamos o jogo todo no nosso clube de membros, no nosso WhatsApp, conversando lá no WhatsApp. Então, se você quiser também fazer parte, para já amanhã assistir o jogo junto com a gente ali pelo WhatsApp, conversando, vire membro do canal, vou deixar aí no comentário fixado. E vambora, vamos analisar essa grande vitória do João Fonseca, 2-0, parciais de 7-6, 6-3, em cima do atual campeão Giovanni Perricar, que segundo as casas de aposta era levemente favorito para o confronto. Eu disse que o jogo era 50-50 porque eu acredito que ainda o talento ele é mais importante do que a fase. A fase do francês era melhor, mas deu pra ver, né, quem viu o jogo, viu. O francês sacou como sempre, né? Não ache que o João ganhou o jogo porque o francês sacou mal, e isso a gente vai mostrar nos números. Ele sacou como ele sempre saca, mas o João engoliu o Perricar, principalmente nos games de retorno, onde ele devolveu os saques do francês muito bem, bloqueando o saque com a estratégia correta. No seu game ele foi fulminante. Eu vou falar aqui um número que vai ficar que vai impressionar vocês, e não tem o que falar, uma vitória espetacular. Olha só, no primeiro set, o João, em todos os seus games de saque, a gente falou aqui no pré-jogo que o Perricar é um cara que é o pior devolvedor dentre os top 100 da ATP. É o pior devolvedor de saque. E o João, no seu saque no primeiro set, em nenhum game ficou 40 iguais. Em todos os games, o João ganhou com tranquilidade no seu saque. Quando a gente olha os números também, aqui o João ele teve um total de pontos ganhos ali no primeiro serviço, 20 de 24 e 9 de 10 no segundo serviço. Ou seja, ele ganhou ali um total de 29 pontos em 34 disputados no seu primeiro saque, no primeiro set. E no segundo set, o João só teve 2 games onde foi para iguais, 40 iguais. Não enfrentou nenhum breakpoint. O último game do jogo onde ele sacou pro jogo foi um game que ficou 2 vezes o 40 iguais. E teve um outro game aqui, eu vou até olhar qual que foi, que também teve um 40 iguais, acho que foi logo em seguida que ele quebrou, alguma coisa assim. Mas, ou seja, foram 3 games, ou 2 ou 3 games no jogo só do saque do João que ficou 40 iguais. O resto, o João confirmou tudo com facilidade. E o Perricar, além de ter sido quebrado pelo João, que é raríssimo de acontecer, principalmente nessas condições, em vários games de saque dele ele sofreu com 40 iguais, com o João devolvendo muito bem. Quando a gente analisa os números do jogo, veja, olha que coisa impressionante. Existe uma métrica da ATP chamada Serve Rating, e nessa métrica, o líder, ou seja, o melhor sacador, segundo a própria métrica da ATP, que é uma métrica que envolve porcentagem de primeiro saque, pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço, pontos, games ganhos como sacador, tem uma série, aces e tal, tem uma série de fatores ali que geram uma nota para o tenista. O Perricar, ele é o líder. Nas últimas 52 semanas, ele é o melhor sacador no top 100.
E hoje ele fez 325 pontos no serve rating, o que é acima dele mesmo. É acima da própria média dele em quadradura, que é 307. Ou seja, o Perricard sacou no jogo de hoje melhor do que ele saca na média. Olha que coisa impressionante. Então, pra gente ver que não foi um jogo que o João ganhou porque o Perricard jogou mal. E o João também. A nota do João seria a primeira também na média, 324. Ou seja, os dois sacaram demais. Por que o Perricard ficou com uma nota maior? Ele colocou uma porcentagem de primeiro saque absurda, 77% de primeiro saque. Isso prova como o João jogou bem, porque ele conseguiu devolver até primeiro saque do Perricard. O Perricard fez 13 aces, o Perricard ganhou muitos pontos ali no primeiro saque, obviamente, então ele teve uma nota ali altíssima, e o João também. 69% é a média alta do João. O João normalmente fica entre 65 e 70. Muito bem, a gente falou no jogo ontem de duplas, importante para o João recuperar o ritmo de jogo, principalmente no saque. Hoje ele sacou muito bem. E as trocas de bola foram muito boas também, principalmente no seu game de saque, muito seguro, muito inteligente. A gente vê nesse último número, nas últimas duas linhas, que o João fez 28 winners e teve 16 erros não forçados. É bem menos erros não forçados do que o winners. Isso mostra que o João foi inteligente, que o João jogou taticamente, né? Ele não olhou para o Perricard e falou, vou dar o winner nesse cara. Ele falou, vou dar o winner nesse cara, mas eu também vou fazer ele errar. Então ele trocou bola com inteligência. Você vê que o Perricard não errou muito. Foi 28 winners e 21 erros não forçados. Não foi uma partida ruim do francês. Só que chegou um determinado momento ali no segundo set, a gente estava até comentando no WhatsApp dos membros, que o francês não sabia mais o que fazer. Ele estava com a cara da derrota. A cara de quem defende 500 pontos e ia perder na primeira rodada, porque o João estava engolindo ele tecnicamente e taticamente. Então o francês não teve o que fazer. O João teve uma partida perfeita. Você olha ali no return rating, 115 para o João, a 51 para o Perricard. Então nenhum dos dois ficaria top 10. Foi um jogo de saque, mas um jogo onde o João foi eficiente. E no tie-break do primeiro set ele mostrou muita capacidade mental. Quando ele estava 6-3, deixou o Perricard empatar e conseguiu vencer depois por 8-6. Que partida do João Fonseca, tá todo mundo em êxtase e tem que estar mesmo, porque esse cara era um dos favoritos para ganhar Basel. A gente já não tem o Rune em Basel, então a gente tem, acho que tem 2 top 10, parece, ou um top 10 só. Então é um jogo, é um campeonato que o João pode sim avançar muito bem, e ele pega agora na segunda rodada Jakub Mensik, número 19 do mundo, quem o João já enfrentou e venceu. É verdade, num outro momento, o Mensik hoje está num momento de carreira melhor que o do João, ganhou até Masters 1000 já. É um jogo, vai ser um outro jogo duríssimo, mas o João tem condições de ganhar. E a gente vai postar hoje à noite o vídeo de pré-jogo completo de João Fonseca e Jakub Mensik. Jogo amanhã já, hein? Amanhã já anota na agenda, por volta de 15 horas, horário de Brasília. Já saiu a agenda, quadra central, e a gente vai fazer a análise completa desse jogo, pré-jogo completaço aqui no Auge das Quadras. E se isso não merece a sua inscrição, aí vocês complicam, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, vire membro, vale a pena demais. E vamos acompanhar essa saga do João em Basel. Rumo aos 6.000 inscritos e rumo ao título. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.